Olá! Vamos começar mais um encontro de profissões do Colégio EGE. Hoje nossa mesa aqui está fantástica e a gente vai tirar muita dúvida sobre carreira, futuro, profissão. Estamos com uma mesa composta pela galera de exatas, tecnologia, programação, marketing, então vai ser uma conversa muito legal. E para começar a apresentar essa nossa mesa, eu estou com o meu querido, nosso convidado, mestre, Ronan! Tudo bem, meu amigo Taiguara? Tudo que você vai cantar pra gente hoje? No final tem a palhinha. No final tem a bem, palhinha. Se ficar até o final, tem a palhinha. Então tá certo. Vamos ver Taiguara cantando no final, viu, gente? Depois a gente explica essa piada. Essa piada é só pra quem tem mais de 40. Depois a gente explica. Eu diria que é uma mesa... Gente, Taiguara é um cantor, não é, Taiguara? E o nome do Taiguara é homenagem a esse cantor. É da Rua Ramalheta? Rua Ramalhete, né? Ele cantava ou não? É da década ali de 80, 90, Você né? que é jovem, joga no Spotify, não precisa botar o disco pra tocar. Muito bem. Eu diria que é uma mesa conectada. Bastante. Né? Bastante. Mas o rapaz entende de número, né? O primeiro que a gente vai mostrar aqui. Muito. Ele é professor de matemática. É. Também. E coordenador de projetos da César School. Senhoras e senhores, Everton Dias. Tudo bem, meu querido? Olá, Ronan. Tudo bem, pessoal? Bem-vindo aqui a esse podcast, Encontro de Profissões. Tem uma turminha lá querendo te ouvir, viu? Massa, é um prazer estar aqui com vocês. E aí, estamos aqui para tirar dúvida, conversar, bater um papo bem descontraído sobre essa área de tecnologia, essa área de exatas, que geralmente o pessoal tem um pouco de medo, né? O que cai no Enem desse ano? O que cai no Enem é segredo, eu sei, mas ainda é segredo. Fica até o final, né? Quem ficar até o final vai receber 2 questões. Olha, não, então eu tô gostando, porque quem ficar até o final já vai ter questões do Enem, Uma cantoria de Taiguara. O que é que vem mais pela frente aí, Ronan? Eu não posso revelar todo o segredo, senão perde a graça. Senhoras e senhores, ela é Joyce Vitor Teixeira de Oliveira. Ela é mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente coordenadora do curso de Ciências e Computação da César School. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, Seja prazer, Ronan. Obrigada, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa área que está numa crescente tão exponencial aqui. Estou bem feliz por estar junto com vocês. Especificamente, onde que você mete a mão na massa? O que você faz? Assim? A minha área é aprendizagem de máquina, análise de dados. Essa daí é a minha grande área. Mas hoje também eu estou como coordenadora do curso de Ciências da Computação. Aí é que dá trabalho, né? Pois aí que dá trabalho. Mas é uma área, assim, fantástica e realmente é algo que eu nasci para estar atuando. A gente vai falar disso, muita coisa. E legal que essa é a mesa do futuro. Essa é a mesa do futuro. Não, eu diria, desculpa te contradizer, mas eu acho que é a mesa do presente. Não é? Gostei. Mas tá certo, mas é a mesa do futuro. Eu acho que vai mudar todas, as profissões vão mudar muito. O fato, gente, é que muitas profissões, num futuro bem próximo, ainda nem existem. Não é isso, Taiguara? A gente vai descobrir ainda, não é isso, convidados? Muita coisa chegando de tecnologia, de novidade, né? Por isso que eu brinquei, Ronan, dizendo que essa é a mesa do futuro, né? Porque eu entendo que tem aqui profissões ou áreas de trabalho, né? Que não existiam até pouco tempo atrás, né? Ou não aconteciam como está acontecendo agora, nem como vai acontecer daqui a um futuro muito curto. Eu falo de coisa de 2, 3, 5 anos. Antes a gente fazia previsões de como vai ser, como eu vou estar na minha carreira daqui a 10 anos. Eu acho até que a gente não consegue. Ela é CEO da Nuplan. Tudo bem? O nome dela também é chique, viu, gente? É Samantha Berenger. Falei certo? Falou certinho. Você conseguiu chegar lá. O que é um CEO? Então, o CEO é a pessoa que está à frente da empresa. Eu digo que tem um papel muito mais do que uma função específica. É uma função que consegue interagir com todas as áreas dentro da empresa, mas que, acima de tudo, está cuidando muito do processo estratégico, de para onde o negócio está olhando. Mas é um neologismo, né? Uma palavra nova, recente. Ou ela é importada recentemente? É importada. Porque eu lembro que a primeira vez que eu vi CEO foi com o Steve Jobs, na época, né? Agora, não sei se nos Estados Unidos já usavam com frequência. Já usam. Eles têm esse conceito de C-Levels, então tem vários... C-Levels. A gente também teremos uma aulinha de inglês básica aqui, viu? Porque você é o quê? Não, você trabalha com o quê? Fala. Não, olha, eu trabalho com marketing orientado a dados, não marketing data-driven. Viu? Renan, sabe o que é isso? Eu fui dizer a ela assim... Foi CCAA.
A nossa turma aqui... Olha aí. E tudo com C, né? Eu vou dizer assim, ó, quem tá nos ouvindo, né, o nosso público hoje é o público do ensino médio, então não vamos, né, vamos falar na linguagem dos meninos aí, ela já deu a traduzida. Olha, eu já vim. Mas eu tô pra te dizer que essa turma conhece essas palavras, já nasceram com eles, né? A tela. Uma boa briga que eu tinha sempre no jornalismo era, a gente pegava uma pauta de manhã, gente, vamos fazer uma pauta de como a criança faz mal ficar com a tela do telefone na mão, ficar com o iPad, Falei, não, gente, tá errado. Você tem que fazer pautas e matérias e entrevistas como se usar melhor a tecnologia com as crianças. Não de que faz mal. Sabe? Porque não tem como desvincular isso aqui da mão das crianças. Estou certo ou estou errado? É verdade. A gente sabe que tempo de excesso de tela, né, faz mal. Mas tudo de excesso faz mal, né? Pois é, mas a tecnologia vem para acrescentar e está realmente já inserido no cotidiano. Então a gente tem que ver maneiras. Mas eu acho que a gente tem dificuldade para aprender ou para saber lidar melhor com isso, que isso aqui é parte inerente da vida de quem nasce já. Eu não sei assim, eu vou falar uma coisa aqui, tô falando com educadores, assim, eu não sei se a gente vai ter papel, caneta e lápis para escrever no futuro. Você cravaria isso, professor? Eu acho que não vai deixar de ter. Não vai deixar de ter. Isso. Uhum. Mas hoje eu acho que já tem mais gente que escreve na tela do que numa caneta, ou não? Eu tô vendo a produção balançar a cabeça aqui, uma assim, outra assim. Quer dizer, se a gente não tem certeza, é porque a gente não sabe para onde que tá indo, a gente tá aprendendo, né? E essa... Eu queria começar com essa rodada, Uhum. já que a gente falou que é a mesa do presente, do futuro, né? Tecnologia. Como é que vocês veem, né, a questão de ser uma profissão promissora, né? De estar, de fato, ligado ao futuro? Como é que vocês podem falar Eu acho que o sobre Everton isso? ele tem um paralelo bem... Porque é matemática, fazer o cálculo lá, aprender na escola, né? Papel e caneta, vezes a tabuada, como é que faz. E ele já é CEO de uma empresa de tecnologia, né? E doutorando em engenharia de software. CEO não, eu falei errado aqui. Na verdade, coordenador de projetos, Isso, né? coordenador de Eu já estou prevendo o seu futuro, viu? Bem sucedida, uma empresa bem sucedida. Mas é isso, né? Como a gente está falando, não tem como a gente desassociar hoje o ensino da tecnologia. Então, a gente... Você olha, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a criança ele fazia a tabuada lá na mesa. Hoje a gente não tem essa necessidade de estar calculando manualmente, né? Claro que ela tem que passar por um processo de aprendizagem da matemática, entender o conceito, mas ela sabe que aquilo não vai ser tão utilizado no futuro. Então, ela pode estar utilizando tecnologias simples, como uma calculadora, e até recursos mais potentes, como a própria área de programação permite que a gente desenvolva ali cálculos por meio de programação para chegar a um resultado, por exemplo, ao estudo de dados estatísticos, né? Como a maioria aqui sabe, trabalha com data-driven, a gente está trabalhando com dados, e aí a gente vai utilizar recursos mais potentes para poder analisar de forma rápida e correta esses dados, sem ter uma grande dificuldade de fazer aquilo manualmente. Mas o ser humano ele precisa estar preparado para quando a bateria acabar, quando não tiver um computador funcionando, preciso estar preparado para isso? Sim, totalmente. Então, até quando a gente está dando aula, o importante não é só utilizar a programação, não é só o pegar a programação e escrever o código, é você entender o que está acontecendo ali por trás. Então, é uma coisa que eu falo bastante para os meus alunos, é isso. Eu venho da matemática, e aí a gente sente isso, que o aluno muitas vezes sabe codar, sabe escrever uma linha de código, mas o resultado, ele não consegue ter uma identificação, uma parametrização sobre aquele resultado, e aí ele não sabe o que está ocorrendo ali. Então, se chegar nesse ponto, tem que dar um passo atrás, voltar para a parte conceitual, estruturar, quando a gente está falando de análise de dados, estruturar a parte estatística que existe antes mesmo da gente chegar ali e codar. Eu não sei qual lado que eu levo para ele. Você está falando como um professor de matemática ou como coordenador de projetos? Porque quem está do outro lado precisa se reconhecer na profissão, né? Porque o nosso objetivo é um encontro de profissões e mostrar para esses futuros profissionais qual área seguir. Você hoje faria matemática novamente ou você já ia direto para tecnologia? Essa foi toma! Essa foi boa! Essa pergunta pegou pelo pé assim, mas eu diria pela matemática. E aí eu vou explicar o porquê. O que é que acontece hoje? As pessoas das mais diversas áreas, seja assim de licenciatura, direito,
engenharias, elas podem associar esses conhecimentos à área de tecnologia. Então, não é que hoje tive uma formação em matemática, uma licenciatura, eu posso estar tendo esses novos conhecimentos e associar, assim mesmo como um advogado. Muitas vezes a gente pensa, vou seguir a área de direito, não vou ver nunca mais na minha vida uma conta de matemática. Não, pelo contrário, você pode utilizar a tecnologia. Já tem muitos estudos sobre isso e práticas em que os advogados estão contratando aí cientistas de dados, cientistas da computação, para analisar, né, os documentos, lá, os registros, e aí encontrar palavras-chave por meio da aprendizagem de máquina que possa dar um resultado melhor na análise de vários documentos. Então, o que hoje 15 advogados levariam 6 meses para analisar N processos, hoje uma máquina, um computador, ele faz isso de forma mais ágil. Então, além de trazer um cientista de dados, cientista da computação para a área de advocacia, ele também está fazendo o caminho inverso. Ele está aprendendo, o advogado hoje, nós temos alunos hoje que são advogados e estão aprendendo a tecnologia, mexer com a tecnologia, para associar ao seu campo de trabalho. E também calcular melhor os honorários, meu querido. É Exatamente. isso que eu quero entrar em você nessa questão. Pergunta. Quanto ganha aí entrando no mercado um professor de matemática que se especializa, que já começa a entender dessa área de tecnologia, já trabalhar com isso? Quanto vai a média de salário do iniciante aí? Falando como um profissional de matemática especificamente, que já é uma área que é bem requisitada, vamos dizer assim, não são poucos profissionais, mas assim, é uma área que necessita mais em referente a outras áreas. O profissional de matemática ele já tem um salário assim, um pouco diferenciado, e quando ele faz uma associação a uma área de tecnologia, por exemplo, nós vemos hoje muitos profissionais de matemática que atuam na educação básica trabalhar com robótica. Então, isso já é um diferencial para aquele profissional. Na robótica tem a matemática também, né? Tem a matemática, que aí ele pode estar seguindo os dois caminhos. Ele vai estar ensinando ali programação, robótica, e associando a matemática à robótica. Então, mas você está fica muito mais enrolando, fácil. está enrolando, não falou do CAIS, não falou do CAIS. A média, para começar. Diz aí pro aluno. Eu sei que é muito discrepante isso aí, mas que a gente pode dar um chute, porque eu acho que o salário... Uma margem, né, Ronaldo? Começa mais ou menos por aqui, pode ir até aqui, né? Como educador, assim, o aluno também leva em consideração o salário? Tem. Também tem que estar dentro disso aí, né? Também. Uhum. A gente fala muito da escolha profissional por desejo, por paixão, né, por ser feliz, mas existe uma balança de equilíbrio aí que muitas vezes é colocada nesse prato, né? Bom. E aí a pergunta, já deu né? tempo para você acabar de enrolar e falar. Então, geralmente, um bom profissional da área de matemática que associa a tecnologia, ele vai ter um salário variando ali entre 6 mil a 15 mil reais, dependendo dos colégios que ele trabalha, dependendo da forma que ele trabalha. O céu é o limite, né? O céu é o limite. Então, a gente faz uma média, uma estipulação, né, de valor mínimo, valor máximo, e isso aí pode variar bastante. Então, mas torna-se um profissional diferenciado, que a escola vai olhar para ele, vai dizer assim, esse aqui, ele, além da matemática, ele pode estar associando outras áreas para melhorar o ensino e facilitar, né? Que isso é o mais importante de hoje de estar ocorrendo, né? A gente ser um facilitador do ensino por meio das tecnologias. E aí, deixa eu puxar o gancho para a Joyce. O que é que faz uma engenheira de sistemas? Eu já acho que é o seguinte, é o titio pedindo para arrumar o computador que não está funcionando. Quantas vezes ela já deve ter ouvido isso, hein? Já. Ou então, é isso mesmo? Ou então, qual o melhor celular que eu compro? Minha impressora deu defeito. Você pode consertar isso, a gente escuta. Todo mundo que é da área de computação escuta muito isso. Mas não tem como não perguntar, quem sabe, né? Assim, um norte, né? Porque a gente, por exemplo, uma pessoa que é de uma área totalmente distinta não sabe nem onde é. Apesar de não ser especificamente o que você faz, mas já tem uma ideia, né? Verdade. Mas, voltando, né, à pergunta, o que faz um engenheiro de sistemas? A gente projeta. A parte de engenharia, de software, ela é bem ampla. Existem várias sub-áreas. E a gente pode ir tanto para a área de desenvolvimento, criar programas, criar soluções. A gente pode ir para análise de dados, analisar dados. A gente pode ser um engenheiro de qualidade, onde a gente vai testar aquele programa que foi produzido por um engenheiro de sistemas. A gente pode, dentro dessa área, atuar também como design. Então, é uma área bem ampla.
E pela tua fala, Joyce, eu estou entendendo que ela trabalha integrado com outras áreas. Trabalha sim. isso? Trabalha sim, integrado com designers, integrado com arquitetos também de sistemas, integrado com gerentes de projeto. É realmente um trabalho em equipe. Joyce, e o saldo disponível para saque? Veja, na parte de engenheiro de sistemas, como eu sou coordenadora de um curso de ciências da computação, eu consigo ter bem essa visão da crescente do salário. Eu tenho um estudante que ele começa ali o estágio pelo 2º, 3º período, e geralmente o estágio daquele estudante está entre R$ 1.200 e R$ 1.800. Quando ele entra na empresa, ele pode seguir, existem algumas nomenclaturas, mas geralmente a gente tem o trainee, tem o júnior, tem o pleno, tem o sênior, e a partir disso cada empresa tem a sua carreira, né? O seu segmento de carreira. Geralmente um trainee, ele entra numa empresa de 2 a 3 mil reais, um júnior de 3.500 a uns 6 mil, um pleno fica ali de 6 mil a 8, um sênior... Um executivo já começa a passar para quando? Um executivo, aí é 15 mil, 18 mil, e aí é uma área realmente que vem numa crescente muito grande. Além de ser crescente, também salarial. Crescente da área, crescente salarial, e são etapas, né? Você falou Isso. Estagiário, trainee, júnior, que é o Isso. quase aspira, né? Que já saiu do aspira ali, já tá na Isso. área. E vai crescendo. Para ser executivo, você não chega logo ao executivo, né? É bom que você tenha essa base. Exatamente, exatamente. Tem pessoas que entram nas empresas e ele já tem uma boa base, já fez uma boa base ali no estágio, que ele não precisa nem entrar como trainee, ele já entra como júnior. Então, é importante ir por Uma etapas. curiosidade, você falou que recebe os estudantes. Esse estudante que escolhe, aqui no ensino médio, por exemplo, né, fazer engenharia de software, né, ciência da computação, você percebe que quando ele chega lá, ele sabe exatamente o que é ou não? Ou ele acha que é uma coisa e lá vai descobrindo que é outra? Como é que você vê esse... Que aqui a gente tá falando de um degrau, né? É você que tá aí no ensino médio, né? Que tem uma ideia do que é o ciência da computação e de repente dá um pulo e chegou no teu colo lá. Isso. Eu vejo 2 públicos bem diferenciados. Um público há 5 anos atrás, como o pessoal entrava numa graduação de ciência da computação, e o pessoal que está entrando agora. O pessoal que está entrando agora, por conta da informação que está disponível aí, eles já entram com uma visão muito ampla do que é a área. Eles já entram com conhecimento maior. Eu, por exemplo, quando eu entrei na área, eu sabia mexer no Orkut, MSN, e pensava que era rainha das isso. comunidades era lá. a rainha das comunidades. É isso que eu quero pra mim! O que é o Orkut mesmo? Eu não lembro. Mas o pessoal hoje, eles já entram realmente com uma boa visão do que é a área. Pode não ter uma visão bem direcionada, mas uma visão ampla, eles já entram sim. Pois é, ela é arquiteta, graduada em arquitetura. Eu fiquei curioso Pois com é. isso. Você já roubou minha pergunta. Aí vendo? já é CEO, aí vai misturando tudo na mesa conectada. Tá vendo? E aí? Explica esse negócio. Foi uma mudança. Eu acho que eles falaram muito sobre escolhas, esse processo de início, de você saber o que você quer e para onde você vai. Mas eu acho que hoje eu me sinto muito confortável de dizer que você pode mudar, né? Então, ao longo do caminho, você pode descobrir que você gosta de outras coisas também e mudar. E eu acho que o legal hoje, a gente tem uma gama muito diversa de curso de especialização, pós-graduação, e esse é um caminho que eu escolhi para mim, inclusive para poder estar me sentindo mais confortável dentro do mercado que eu já trabalho, que eu atuo. O que é no Plan, que você é CEO? É uma startup, né, daqui, pernambucana, no caso, e a gente trabalha com o conceito de pegar informações dos nossos clientes para poder fazer campanhas de marketing hipersegmentadas, orientadas por dado. Então, esse é um conceito um pouco distinto do que as agências de publicidade praticam. Elas trabalham com uma espécie de orientação mais sentimental, né? Acho que algumas vezes a gente usa muito essa palavra briefing, né, para definir isso. É o contexto do que é o que é a orientação do trabalho que tem que ser realizado dentro da publicidade. Uma publicidade com mais ciência? Seria isso. Seria mais isso. exata, né? Exato. Exatamente isso. É sobre você trazer uma análise comportamental para que você possa ir mais segmentado dentro daquilo. Então, a gente tem um entregável similar a uma agência, porém uma metodologia totalmente distinta de fazer isso. Você vê que tem tudo a ver, né? A arquiteta com o que ela faz entregando dados. Mas vou fazer uma pegadinha com você agora. Por favor. Comigo? Com você. Por favor. A gente tá só aprontando pra eles, mas eu vou fazer pra você. Pegadinha do malandro. Não, Pelo né? que ela deixou pra gente. Começou a arquitetura e ela falou sobre é possível mudar.
E eu acho que você é um case disso, né, Ronald? É, Entra na mesa agora, entra na mesa como entrevistado, diz estou aqui aí. como entrevistador. Ah. Mas não, assim, eu também comecei com... Sou jornalista de formação. Na verdade, antes disso, eu trabalhei 15 anos como rádio. Então, eu sou comunicador por essência. Aí eu busquei o diploma, que é o jornalismo, né? Na faculdade, eu aprendi o básico, mas eu já tinha muito conteúdo da comunicação. Então, passei mais 15 anos em TV. 30 anos de profissão eu tenho. Com essa carinha de bebê. Na verdade, eu tenho 31. Mas eu mudei completamente também. Eu peguei o vácuo, falei, eu não quero mais jornalismo agora, né? Vou continuar sendo jornalista o resto da minha vida, mas não quero mais fazer jornalismo. E peguei o vácuo que ela também está atuando, que é da agência. Mas por um outro lado, eu acho que a agência está muito distante da própria empresa, do que ela faz. Nem sempre a agência está dentro da sala. Gente, eu tô falando mal de agência aqui não, viu? Nada disso. Mas eu descobri que tinha um vácuo disso aí, sabe? De estar lá dentro. Como ela descobriu que está faltando dado para ser mais exato, e que, é claro, as agências também estão correndo atrás disso, eu descobri que tinha um vácuo que a agência não ia... Vendia um comercial, um case para a história, mas ela não estava lá dentro do setor da oficina lá. Ela não ia lá dentro, eu não sabia o que o mecânico precisava vender, o que podia vender lá mais, ela fazia como um todo. Então, eu fui buscar esse vácuo. Aí, hoje, eu trabalho com audiovisual, sabe? Eu não gosto de falar que eu tenho uma produtora, porque eu acho que é uma coisa mais complexa do que isso, ou talvez mais tecnológica, ou mais adaptada para o mundo que a gente vive. Então, a minha ideia é diminuir os custos e aumentar as vendas. Então, é por isso que eu trabalho no audiovisual e também aproximando mais para o marketing e a comunicação e distanciando um pouquinho do jornalismo. E aquela história da música? Me conte aí, que você disse que eu ia cantar, mas eu vou jogar pra você. A música, na verdade, nunca teve separado da minha vida. Eu sempre... O pessoal pergunta, dá para viver de música? O que eu falo também, não dá para viver sem música, pelo menos na minha questão. Então, a música sempre foi meu hobby. Tem gente que gosta de jogar videogame, tem gente que gosta de brincar no computador, de jogo, enfim. De jogar futebol. Eu gosto de tocar. Esse é o meu hobby. Só que num determinado momento foi ficando legal e acabou virando profissão. Até uma parte, inclusive, de eu receber mais do que eu ganhava na Globo, por exemplo, como músico, sabe? Mas também é uma caminhada que você faz do processo. Mas eu não entendo música na minha vida como profissão. Ela me traz um retorno, eu preciso dela para me trazer um retorno, mas eu quero deixá-la como hobby. Eu acho que é necessário eu ter só alma ali. E das contas, alguém toma conta disso pra mim lá. Tá certo. Mas vamos voltar pra ela aqui, vamos voltar pra ela, porque o Cascais dela a gente não falou ainda não, né? Porque ela é arquiteta, mas deixou pra virar CEO. Agora é empreendedora. E aí, como é esse cascalho aí? Olha, Ou então, mas falar primeiro da arquitetura, uma média de quanto de salário aí? Olha, que a gente fala hoje um arquiteto eu realmente não sei mais como é que tá dentro do mercado, mas é uma profissão que tem um piso salarial estabelecido pelo CAL, né? Tá, mas você mudou de área porque o dinheiro não era suficiente ou porque não. você tinha outra eu coisa? trabalhava como arquiteto e fiz um trabalho muito dentro da área de engenharia. Eu acho que essa coisa de pivotar, né, de você mudar, que o pessoal usa muito essa palavra hoje em dia, mas da mudança e da virada sempre teve presente na minha vida, na realidade. Eu, como arquiteta, dei uma ótima engenheira. E como engenheira, dei uma pessoa da área de empreendimentos, na área de marketing. Então, e essa aí não tem como, você tem que ser a melhor de todas, né? Porque olha, eu não sei se eu sou a tudo. melhor, eu sei que eu faço o meu melhor. Mas tem que ser... isso, entendi. O que eu quis dizer, na verdade, é que você foi se adaptando, mas você está numa função hoje que você tem que não só dar o seu melhor, mas você tem que ser o melhor para a empresa sobreviver. Claro. Eu acho que, assim, empreender é um ato de muita coragem, né? Porque você se desprende de todo um contexto social, de você estar com uma segurança, que é muito legal. Eu não digo... muitas vezes as pessoas que são empreendedoras falam, empreenda. Empreender não é para todo mundo, tá dentro de empresa também não é para todo mundo. Cada pessoa tem sua própria história, né? Então, assim, para mim, empreender foi um ato de coragem, de acreditar também em mim, no meu potencial e dizer, poxa, eu tenho essa ideia, no plano eu comecei sozinha, hoje não estou mais sozinha, mas, assim, era um ato que eu pensava, eu quero fazer assim, eu quero fazer diferente, e no momento onde as pessoas estavam olhando para outro lugar, e eu respeito isso. Então, eu acho que é difícil ser um empreendedor, mas vale a pena. Se você tem isso dentro de você, também não tem esse lance de idade. É bom falar isso para o jovem, porque o jovem já fica com isso na cabeça. Você está dentro do colégio, você pode empreender onde você está. Se você, contanto que isso não atrapalhe sua vida, lógico, seus estudos, senão o pessoal aqui,
vai bater em mim. Mas, assim, contanto que isso não atrapalha a sua vida, ter ideias. Eu gostava muito de anotar minhas ideias num caderninho, sabe? Eu tenho vários cadernos de ideias. E daí eu ia analisando aquelas ideias minhas. Qual é que tinha mais potencial? E dentro dessas ideias eu via, essa é legal. E foi ela que eu desenvolvi e tem empresa hoje. Até porque a gente pode ser um bom empreendedor por essência, mas se não tiver ciência também, você estava fadado ao fracasso. Com certeza. Né? Tem a maior chance de ter um fracasso, não quer dizer que vai ter. E aí, eu fiquei curioso aqui, porque a gente falou dessas mudanças e tal. Aí eu queria ouvir de vocês, né? Perfil. Esse estudante que está olhando para a gente agora, que está assistindo, qual é o perfil do estudante da área aqui de tecnologia, matemática, ciências, engenharia de software, etc.? Bem, isso é uma pergunta muito comum, né? E aí, alguns estudantes, às vezes, querem migrar para a área da computação, mas têm um certo medo do peso da matemática, do peso da física que pode haver nesses cursos e acaba correndo, né? Hoje a gente desenha, lá no César, algo que também traga ele para o mais próximo possível do mercado de trabalho. Então, não deixando de associar as áreas necessárias, com algumas áreas da matemática, estatística, por exemplo. E aí, o perfil desse jovem, ele é um perfil curioso. Então, já melhor curioso, eu gostei dessa também. Perfil curioso. E aí, ele gosta de investigar, ele gosta de entender melhor o problema. Quando ele recebe um problema real, um problema que ele passa, que ele sente aquela dor, ele vai investigar, ele vai buscar entender melhor, ele vai à procura de conhecimento, e é aí que a gente aplica esse conhecimento, né? Ó, isso aqui para tu resolver, tu precisa fazer uma análise assim, assim, assado. Então, a gente já pode identificar naquele que gostava de arrumar o computador em casa, quando ajudava o pai, fazendo não sei o quê. Isso já pode ser um perfil, né? De que você pode... Né? Da mesma forma aquele que é curioso em entender como funciona esse programa. Quando a gente olha para uma criança que está desmontando o carrinho, olha só, futuro engenheiro. Vai ser um engenheiro que ele está desmontando, vai montar tudo. Da mesma forma, aquela criança, aquele adolescente que gosta de mexer no computador, que ele baixa um programa, faz uma forma, abre o código para ver ali, mesmo que ele não entenda todas as linhas, ele é um curioso. Então, ele tem um perfil excelente para essa área das exatas, da área da computação. Joyce fez assim, diz aí, Joyce. Pois é, se a gente está falando de conectividade, que o mundo está cada vez mais tecnológico, então não só, né, isso também, mas não só quem se dá bem com a tecnologia vai estar nessa área, né? Exatamente. Tem que ter alguma coisa a mais, você acha também? Veja, para a graduação, para esses jovens que estão tendo o primeiro contato, né, em um curso da graduação, eu estava aqui concordando com o Everton, porque é bem isso que ele estava falando mesmo. A gente faz algumas mesas redondas durante o curso, e é a característica principal de cada um, que eu percebo ali quando a gente pergunta, mas por que escolher essa área? Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre gostava de montar e desmontar, saber como as coisas funcionam, então isso daí realmente é uma das principais características que eu vejo. Só que cada vez mais pessoas de outras áreas, por exemplo, Samantha, né, vem procurando a área de ciências da computação, de análise de dados. Então, é aquela pessoa que quer mudar aquele ambiente onde vive, onde ela acha que, aqui já deu, eu preciso ir para outra área, e ela procura, né, esses cursos. Hoje a gente tem várias pós-graduações aí nessa área, e cada vez mais o perfil do profissional é diversificado. A gente tem em uma sala de aula, eu estava com arquitetos, professores do ensino básico, médicos, odontólogos, enfim, é um perfil muito diversificado que vem procurando essa área hoje. Você falou de que sempre identificando as mesas redondas, eu sempre passo, acho que não tem um dia que eu não respondo isso. Nossa, fiquei com uma pena quando você saiu da Globo, e eu sempre dou a mesma resposta. Fica com pena não, tá muito melhor como tá hoje, muito, muito melhor. Mas, complementando o que a Samantha falou, eu acordava de manhã, eu não sabia, tomava meu café e não sabia se eu ia ter o jantar, porque eu sou um empreendedor, sabe? Eu tenho que correr atrás disso. Mas isso é desafiador demais também, sabe? E faz com que você cresça muito. Aí eu já vou começar aqui com uma outra rodada que a Samantha vai ser a primeira a responder. Quais os desafios da profissão? Você como CEO, você já sabe da arquitetura, quais são os seus desafios. E como CEO de uma empresa de tecnologia. Tá, é legal você falar isso, porque a gente começou a emendar um pouco disso no último momento ali da minha resposta, né? É muito difícil de você empreender de uma maneira geral,
porque você tem que estar realmente muito focado dentro do que você quer fazer. E sendo um cargo diretivo dentro da empresa, que é essa equivalência que a gente teria, né? Você está ali como a estratégia da operação e de olho, é mais difícil ainda porque eu acho que é um ato muito mais do que centralizado e desapegar. E isso aí é uma coisa muito difícil, porque, no geral, as pessoas pensam que ser o líder de alguma coisa é sobre tomar tudo para si. Desapegar do cargo, da soberba de ser um CEO, Não isso? é nem só não? do cargo, é mais do que isso. É de que você tem que controlar tudo. Eu acho que você tem que capacitar as pessoas ou estar de olho, dando suporte para as pessoas para ajudar, para que elas consigam entregar. E a gente entender o conceito de que a gente é um time. Não existe... existe um líder. O que é a liderança? É aquela pessoa que está orientando, que está ajudando, que está suportando. Pelo menos para mim é isso, que está dando suporte, sabe? Mas não é necessariamente aquela pessoa que vai resolver tudo. Então, eu acho que a gente começar a pensar dessa forma é um processo de amadurecimento. Você vai testando e vai vendo que a melhor forma de funcionar é quando todo mundo sabe muito bem o seu papel. E eu acho que esse é o trabalho e o maior desafio dentro da área que eu estou atuando e como eu estou atuando à frente de uma empresa. Eu falei disso essa semana no meu Instagram, porque eu passei por um processo e que eu acabei sendo derrotado. E não quer dizer que quando você perde alguma coisa, que você é um derrotado, né? Às vezes você não ganha, não dá para você ganhar todo dia. Imagino que deve ser sim para um CEO. Mas o importante é você ir dormir todos os dias sabendo que você deu o seu melhor, né? A sua profissão que você pode escolher, algumas coisas vão dar errado. Vão ter gente que você não vai gostar de trabalhar. Vão ter pessoas que você vai ser obrigado a conviver que você não gostaria de conviver, mas tudo isso é o mercado de trabalho. O mercado de trabalho não é só um mar de rosas. É difícil para entrar, é difícil, mesmo bem sucedido, você lidar com algumas situações e vai ser difícil o resto da vida, porque a vida não é fácil. É ou não é? Exatamente. Joyce, quais as dificuldades de uma coordenadora? Desafios, né, Taiguara? Desafios, é mais importante. De uma mestre de ciência de computação, quais os desafios dessa profissão? Na nossa área de engenharia de sistemas, a gente precisa se atualizar diariamente. Vocês devem imaginar que com a pandemia, a gente evoluiu aí 5, 6, 7 anos. Sem o equipamento na mão, porque não tinha para vender, né? Você tinha que arrumar um jeito. A criatividade, se reinventar, né, dentro de casa. Exatamente. E aí as tecnologias, elas vêm numa crescente muito alta e a gente, como profissional, tem que seguir também para não ficar desatualizado. Então, eu acho que hoje, na nossa área, isso daí é o maior desafio. Até falando por mim mesmo, eu parei um pouquinho, saí um pouquinho da engenharia, agora eu estou à frente de uma coordenação e quando eu penso em voltar, eu digo, eu tenho que parar e estudar e me atualizar, porque a cada dia surgem novas tecnologias. Se você ficar fora um mês, já volta, já muda tudo, né? Não muda tudo. Assim, mas assim, você precisa... Você vai precisar aprender aquilo ali, né? Exatamente. Aí esse é o maior desafio que eu aprender todos os dias. Exatamente. Ai, que legal. E você, professor? Olhando pelo lado educacional... O desafio das duas profissões, tá? O educacional e também lá como dentro do César. Pelo lado educacional, a gente enxerga muito assim do transmitir para o aluno, né? O conhecimento, dar sentido. Então, isso é um desafio muito grande que começa lá no ensino básico e se perpetua dentro da graduação ou qualquer outra pós-graduação. Então, é transmitir, fazer sentido, que aquilo atraia ele e ele consiga desenvolver o aprendizado, consiga observar melhor como é que as coisas vão funcionar num cenário real. Então, acredito que dentro da educação, esse seja um grande desafio para nós que somos professores. E dentro assim, da área mais específica de dados, que é uma área que a gente atua, e o Joyce, na área de dados, aprendizado de máquina, além da atualização, como o Joyce falou, que muitas vezes chega um aluno, professor, tem isso aqui. Eu disse, não conheço, não vi. Não, mas o senhor é professor? Não, eu sou professor, mas nem sempre a gente sabe de tudo, né? É uma área muito extensa, né? Então, quando a gente olha hoje para ciência de dados, tratamento dos dados, a gente se preocupa muito com isso, porque hoje tudo são dados. Então, você abre o seu celular, uma página web, a gente consegue identificar quanto tempo você passou em cada matéria, em cada reportagem que tem lá, e aí vai traçando seu perfil por meio desses dados. Então, a quantidade de dados que são gerados por segundo, ele é enorme. E a gente não consegue fazer um tratamento de forma simples. Então, para isso, tem que ter um conhecimento na parte de computação, que é a ferramenta necessária para fazer
esse tratamento, e é muito forte também a parte de entender, e aí eu vou puxar a sardinha para mim, entender alguns conceitos que a gente vai utilizar para fazer esse tratamento, esse trabalho. Então, isso aí é um desafio enorme, dá sentido. Muito se fala data-driven, né, de tomada de decisões a partir de dados. Então, essas tomadas têm que ser bem feitas, têm que ser bem analisadas, para que a gente não possa, né, nem que não possa errar, mas minimizar os erros. Ô, Rona, deixa eu pegar esse gancho aqui. Mito ou verdade, já que a gente está falando de desafios, mito ou verdade? A gente tem um ecossistema aqui do Porto Digital, né, enorme, fantástico, referência, não é para o Nordeste, não é para o Brasil, é para o mundo, já. Em linha reta. Em linha reta, né, a maior referência em linha reta, né, do Brasil, do Nordeste, do mundo. Sobram vagas, é isso mesmo? Diz que a procura é grande, sobra vagas. Esse nosso aluno está assistindo ali. Como é isso aí? Conta bem pra gente. Sobra vagas, e acho que Joyce pode até falar melhor do que eu, mas hoje há uma necessidade de profissionais capacitados para trabalhar nas mais diversas áreas da computação. Então, precisam de um cientista de dados, precisam de um desenvolvedor, e aí essa migração de profissionais de outras áreas não dão suporte ainda, não conseguem preencher essas vagas em aberto. Então, a gente precisa formar mais profissionais capacitados para que eles possam atuar nessas áreas. Isso. E não são só essas vagas de mais alto nível que a gente precisa, gente. Até esses níveis de entrada mesmo, essas vagas de entrada. Precisa gente para subir escadinha, Precisa. Né? A gente tem aí um número no CESA hoje, a gente tem mais de 100 vagas em aberto, só no CESA, e o CESA é uma das empresas. Vocês estão com um discurso muito bonito para cá e para lá, mas agora é a hora da verdade, sim, senhoras e senhores, porque isso aqui, na verdade, é um debate político. E os senhores são candidatos concorrendo a cargo, e vocês vão ter agora 1 minuto cada um para aqui, dentro de um encontro de profissões, olharem na lente da verdade e dizer por que, Samantha, ser uma empreendedora? Você tem 1 minuto para convencer o seu eleitorado. Nossa, que missão difícil. Eu acho que o motivo principal de ser um empreendedor é se você tem um sonho, se você tem uma ideia, se você tem algo que você acha que você pode dar uma construção diferente para a sociedade. E eu sei que parece uma visão meio romântica, porque quando a gente fala em construir a sociedade, a gente pensa em coisas muito grandiosas. Mas a gente tem que lembrar que tudo que gere uma mudança em algo pode ser bom para alguém. Então, se você tem essa vontade de fazer algo de uma maneira diferente, ou mesmo de uma maneira que as pessoas fazem, mas melhor, você se vê fazendo isso e você acha que pode mudar algumas vidas nesse caminho, eu acho que você deve ser um ótimo empreendedor. Acima de tudo, quem empreende quer mudar o seu entorno, né? A sua situação ao redor. Noto que a candidata veio preparada e quer ser eleita. Viu? A candidata veio preparada e quer ser eleita. Essa foi pesada. Muito bem, muito bem. Mas a senhora Joyce Vitor também está aqui, a senhorita Joyce Vitor, e ela promete encantar o eleitor para votar nela. Por que ser uma pessoa preparada para pegar essas vagas aí? Por que entrar na sua área? Certo. Primeiro, calma. A candidata está nervosa nesse momento. Tá, vou lá. Tá. Se você deseja realmente estar em uma área desafiadora, com várias possibilidades de você trazer algum assunto do seu interesse para estar trabalhando junto, porque aqui não é só ciência da computação. Você pode trazer, como o Everton comentou, a parte do direito, você pode trazer a parte médica, você pode estar trabalhando em conjunto com várias áreas. Então, realmente, essa é a sua profissão. Aqui a gente trabalha com desafios todo dia. A gente precisa estar se atualizando o tempo todo, mas é muito gratificante o retorno. Você vê de maneira realmente palpável o que você está conseguindo construir. A candidata veio com um discurso para enganar, fingindo que estava nervosa ali naquele momento. Na verdade, ela é uma candidata popular, ela quer pegar mais o coração do povão, entendeu? Entendeu direitinho, mas está bem orientada por um marqueteiro. Agora quero ver se ele consegue te enganar agora, o professor de matemática, que pulou lá também para a área do digital, para a tecnologia, para o futuro ou para o presente. O senhor tem 1 minuto para olhar para a lente da verdade e convencer os nossos alunos, ou melhor, eleitores.
Existe uma vantagem de ser o último a falar, né? Que eu posso pegar a fala dos colegas e trazer de uma forma melhorada, né? Então, a vantagem de você estar selecionando essa área é que você vai estar trabalhando com o que você quer para solucionar problemas. Por que com o que você quer? Porque existem ramificações. Então, você vai estar solucionando problemas reais, desde problemas mais simples, pequenos, mais próximos a vocês, até problemas maiores que podem ali mudar o mundo. Então, se você é um jovem curioso, que gosta de empreender, que quer trabalhar com tecnologia, com novidades, a área é essa. Me lembro de uma frase de Steve Jobs nesse momento, que o candidato, a fala dele me fez lembrar, quando ele tentou convencer o empresário, na verdade convenceu o empresário da Pepsi a vir largar a Pepsi e vir trabalhar na Apple. E o discurso fundamental, isso está no livro dele, quem quiser essa biografia é fantástica. Boa, fantástica, recomendo. Ele falou assim, você quer continuar vendendo água com açúcar ou quer vir comigo mudar o mundo? Hein? Senhoras e senhores, fale. Não, mas assim, eu achei muito massa essa mesa. Por quê? Calma que saiu a pesquisa aqui primeiro. A pesquisa acabou de sair, boca de urna, Taiguara. Tem que respeitar isso, candidato. Quem ganha, não, candidato né? não, é você. É o nosso analista político aqui. Aqui no Encontro de Profissões, de acordo com a pesquisa da boca de urna, com a margem percentual de 10 para cima, 10 para baixo, todos vocês foram 10. Agora sim, Taiguara, vai, fale, complemente. Eu achei muito legal essa mesa, porque assim, na mesa da turma de saúde, né, vamos assim chamar, se falou muito de fazer pelo outro, né, de vida, ver isso vibrar. Na mesa da humanidade, né, a gente viu muito a questão do... Eu esperava até que essa fosse a mesa mais técnica, mas talvez a mesa da humanidade foi mais técnica. Essa aqui eu achei interessante, isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, com esse movimento dessa nova juventude, dessa nova geração. Aqui se falou de propósito, se falou de conectar prazeres, identificação do que você gosta de fazer e de diferenças. Então, assim, eu acho que a área de exatas, que era uma área às vezes, né, mais técnica, só vem para cá quem de fato gosta, né, matemática, física, né, ciência da computação, e a gente consegue fazer essa conexão, essa integração com a vida, com o propósito. E eu tem aquela coisa também, o nerd sofria bullying antigamente, né? Hoje o nerd é tudo. Né? Eu não sei se eu tô falando besteira não, né? Mas enfim. E uma coisa que eu notei também em todas as mesas que a gente bateu um papo é que a tecnologia, ela não é desassociada a qualquer profissão, sabe? Então, cada vez mais a gente tem que entender daquilo. Sendo um advogado, entendendo tecnologia, sendo um arquiteto, entendendo de tecnologia, sabendo empreender, enfim. Todo mundo conectado. E que tudo se integra, né? Total. Veja, eu comecei com uma escolha, depois fui para outra. Alunos, vocês estão percebendo que a gente está facilitando a vida de vocês aqui, né? Tá bem facilitado. A gente começou numa área, foi para outra, você vai escolher. Mas é por aí, professor, também tem que estar preparado para tudo, para o novo, para o que vem. E fica uma grande dica, Não tem por que se martirizar. Eu tenho que escolher a minha profissão. Eu, com 15 anos, estou sendo obrigado a fazer essa escolha. Foi claro que não é mais assim. Você vai começar, né, dar os primeiros passos em um caminho profissional. O mais importante do que eu percebi nessas mesas da gente é que você está formando e construindo uma carreira. Uma grande jornada de aprendizado contínuo. Então, tira essa ansiedade, tira essa preocupação, estuda, procura entender um pouco mais, mas toda a sua jornada ela vai ser somada. Aquilo que você vai conseguir no caminho da sua vida mudar, identificar, construir. Então, foi muito bom estar com vocês hoje. Queria pedir uma salva de palmas para os nossos convidados. Uma salva de palmas para os nossos alunos, nossos ouvintes, tá? Foi muito bom estar com vocês nesse encontro de profissões. Taiguara, mas a gente chegou ao final e tem gente assistindo, por favor. Tem uma promessa sua. Tem. Não, hoje é sua. Tem uma promessa sua, tem uma promessa sua. Está gravada, volte aí. Veja bem, eu tô com um profissional aqui ao meu lado, já que falou de profissão. Só um trechinho, vai? Só pro cachê. Só um trechinho? Só um trechinho? Vai por baixo da mesa. Obrigado, GG. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.